E ele perguntou assim: o que você acha dos 144 mil? São simbólico ou é literal? Eu falei: simbólico. Acabou. Aí ele ficou quieto. Então, já um outro da testemunha de Jeová, eu vou até falar aqui, segura um pouco, que talvez nós vá para 9 horas hoje. Então, o que acontece? Um dia eu estava pintando um apartamento lá no centro da cidade, e um rapaz da testemunha de Jeová mora aqui por perto. Nesse tempo ele me chamou para fazer o trabalho para ele. Você tem como pintar um apartamento para mim? Que ele é empreiteiro, né? Eu falei: vou sim. Aí fechei o pacote ali, né? Os milhões com ele. E cheguei lá, eu comecei a pintar. Enquanto eu pintava, ele fazia outras coisas no apartamento. E ele até o meio-dia só olhando para minha cara. Eu pintando aqui, ele ali, ó. Eu fiquei calado. Eu digo: rapaz, esse cara quer alguma coisa. Ou eu estou bonito demais. Aí é exagero, né? E ele me olhava, sinceramente. E aconteceu que, quando foi ao meio-dia, quando eu fui pegar a marmita para almoçar, ele sentou do meu lado, o meu ajudante do outro lado. Enquanto eu almoçava ali, ele não tinha ideias para conversar nada, para falar nada. Aí tentava puxar alguma coisa, daqui a pouco ele entrou na Bíblia, né? Eu digo: ele quer falar da Bíblia, porque até meio-dia ele estava de olho em mim. Só que ele, sabendo que eu sou adventista, ele queria puxar algum papo, porque quando pessoas de outras religiões sabem que você é adventista, meu amigo. Aí ele disse assim, chegou um momento que ele falou assim: ó, é o seguinte, o que você acha de tal passagem na Bíblia? Eu falei: eu sabia. Falei para ele assim, eu digo: eu sabia. Eu sabia o quê? Eu sabia que você queria falar sobre a Bíblia, só que você não estava com coragem. Aí ele disse assim: pronto, vamos fazer o seguinte, eu quero saber sobre os 144 mil, é isso que eu quero saber, se o que vocês pregam é o que nós pregamos. Eu falei: sim, o que você quer saber? Aí o meu ajudante olhou para mim e falou: peraí, eu vou sentar. Eu disse: não vai sentar não, eu não vou debater com ele. Eu falei assim: ó, os 144 mil é simbólico, é isso que você quer saber? Não, não é simbólico. Eu digo: é simbólico sim. Eu digo: ó, mas eu vou trabalhar. Quando deu 1 hora eu fui trabalhar. Esse cara continuou de olho em mim. Quando foi 2 horas da tarde, chegou para mim: meu amigo, você pode me explicar mais sobre os 144 mil? Porque você falou que é simbólico, isso é uma mentira. Eu digo: mas rapaz, esse cara está querendo, tá bom. Puxei a lata, me sentei, meu ajudante disse: eu vou sentar também. Eu digo: senta. Aí o cara puxou também. Irmão, sinceramente, de 2 horas até 4h30 da tarde, ninguém trabalhou mais. Ninguém trabalhou nesse apartamento. Ficamos de 2 horas a 4h30 da tarde debatendo. No finalzinho eu digo: e aí, entendeu? Ele falou: entendi, mas é o seguinte, é você na sua religião e eu na minha. Eu falei: bom, foi você que começou. Você começou? Então você ouviu. Aí olhou para o relógio: 4h30, vamos embora? Eu digo: vamos. Aí foi embora. Ficamos até 4h30 debatendo. E assim, 2h30 de pregação. Começamos 2 horas e fomos até 4h30. E aí ele, com certeza, ele entendeu. Então, a semana passada nós vimos aqui sobre os 144 mil. E nesses 144 mil nós sabemos que é simbólico. Não entrei muito em detalhe porque o tempo não permite. Só que hoje nós vamos falar um pouco das 7 trombetas. Mas antes de começar, eu quero que você pare e reflita um pouco. Você já pensou em um trânsito? E nesse trânsito ali eu estou falando uma coisa que já está no livro, tá? Não sei se você já leu, eu também não tenho que mentir porque eu li, eu vi isso no livro, tá? Então é o seguinte, e ali no meio do trânsito, o guarda levanta a mão e você olha para aquele guarda de quê? De trânsito. E o guarda, ele usa um apito, né? Parece um juiz de futebol, né? E naquele momento ali, aquele guarda segurando o trânsito, você, sem entender o porquê, quando você olha para o retrovisor, pelo retrovisor, ou espelho, esquece retrovisor, é espelho mesmo. E aí você olha para o espelho do carro e você avista por trás um carro muito grande, branco, com o nome ambulância. E aquele nome ambulância, com uma sirene terrível, né? Aquela sirene alta. E você, o condutor ali, entende que aquele momento é o momento dele fazer o quê? Para que essa ambulância passe, né? Porque é sinal de urgência, né? Alerta. Mas por que isso? Porque quando se trata de trombeta,
A trombeta, simbolicamente, ela serve para isso, aqui no livro do Apocalipse. Então, as trombetas do Apocalipse quer dizer sinal de advertência, urgência. Ou seja, se alerta, vou falar assim, alerta igreja, alerta planeta Terra. É para isso que serve a trombeta. E essas 7 trombetas, que já começaram a ser tocadas, falta apenas uma trombeta, né? Porque a 7ª, o que vai acontecer na 7ª? A volta de Jesus. E aí? Alerta, igreja, Jesus está voltando, né? Então, vamos ver o seguinte. Já abriram aí no Apocalipse? O toque das trombetas estão em paralelo com outros eventos, tá? Como por exemplo, 7 igrejas, 7 selos e daí por diante. Apocalipse capítulo 8, eu vou pedir para alguém ler o versículo 2 e nós vamos saber, eu já acabei de falar, né? O que são as 7 trombetas. Eu vou pedir para alguém ler o capítulo 8, no versículo 2, só o versículo 2. Quem lê aí? 8, versículo 2. Foi dada quantas trombetas? 7 trombetas. Percebeu aí? Então quem está falando isso aqui? João, na sua visão. Vi os 7 anjos que se acham em pé. João agora, na sua visão, ele vê uma movimentação no santuário. João olha, quando ele levanta a sua visão, ele agora enxerga uma movimentação no santuário. Ele vê ali uma grande movimentação. E ele vê também 7 anjos ao redor do trono de Deus. E nesse momento, ele diz assim, 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, ou do trono. E foram dadas quantas trombetas? 7. Nesse caso, foi uma a cada anjo. Não foi 7 a cada um anjo, não, tá? Foi uma trombeta a cada uma trombeta a cada um anjo. Então, 7 trombetas. Lê o versículo 3 aí, vai lá. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Pronto, veja aí. Então agora é quando ele fala assim, eu vi 7 anjos diante do trono de Deus e cada um receber uma trombeta, que cada trombeta significa um juízo divino. Cada toque de cada trombeta significa um juízo divino, tá? Então ele olhando aqui, ele diz assim, olha, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário. O fato desses anjos, eles sair do altar de incenso, isso indica que a porta da graça, ou a graça para a humanidade, ainda não encerrou. É isso que indica aí. Então, para você ver que a humanidade ela está sendo advertida, né, de que Jesus breve voltará e ainda há tempo de se arrepender dos seus pecados. Ainda há tempo de entregar totalmente a Cristo. Ainda há tempo dela parar um pouco e refletir o que ela quer da vida. Ainda há tempo dela dizer assim, olha, eu preciso viver nas mãos de Cristo. Ainda há tempo dela dizer assim, olha, eu preciso me purificar. Eu preciso fazer parte de uma grande família. Essa família, eu estou falando da grande família da Globo não, tá? É a grande família do céu. Pai. Jesus como irmão e pai também, irmão mais velho. Está lá em 1 João 3, versículo 1 ou é versículo 2. Então, veja que no versículo 3 eu vou repetir. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, a porta da graça ainda está aberta, ainda há tempo.
Ainda há tempo para você e eu que estamos aqui dentro da igreja, que talvez o nosso coração Jesus ainda não alcançou. Eita, que perigo, hein? Às vezes estamos dentro da igreja e o nosso coração não foi alcançado. E ainda há tempo, porque a porta da graça não foi encerrada ainda, não fechou. Você lembra de Jonas? Não é você não, viu? Você lembra de Jonas, quando ele fugiu de Deus? O que Deus queria fazer ali com Jonas? Deus queria alcançar o coração de Jonas. Assim somos nós, muitas pessoas dentro da igreja, talvez, não importa, eu guardo o sábado, eu faço isso, eu faço de tudo, mas talvez Deus não alcançou o coração ainda. Isso é um perigo. Então precisamos nos examinarmos a cada dia para que o nosso coração seja alcançado. Precisamos nos examinarmos a cada dia, porque a porta da graça está ainda aberta. Mas quando ela fechar, seja pessoas do mundo, seja pessoa de dentro da igreja, se o coração não foi alcançado, já era, né? Então vamos fazer o seguinte, Apocalipse capítulo 11, eu vou pedir para você virar a página aí um pouquinho, versículo 15, você vai ver que na sétima trombeta acontecerá a volta de Cristo, né? Na sétima trombeta, fala assim, versículo 15, o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então, na sétima trombeta será a vinda de Jesus. Então, ao fato, eu vou repetir no versículo 3, desses 7 anjos com essas trombetas, ao saírem do altar, significa que a porta da graça ainda não se encerraram. Porque quando tocar a sétima trombeta, e aí, meu irmão, como é que vai ficar? Né? Então, vamos ver o seguinte. Vamos ver a primeira trombeta, em formas resumidas. Vamos lá. A primeira trombeta, eu vou pedir para alguém ler o versículo 7 do capítulo 8 aí. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva, e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Pronto. Quando a Bíblia diz aqui que o primeiro anjo tocou a trombeta, primeiramente houve saraiva. O que é isso? Fogo, né? De mistura com sangue. Sangue porque significa uma figura de juízo, tá? E foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. O seu cumprimento aqui tem a ver com Mateus 24, para ficar mais resumido, né? Em Mateus 24, quando os discípulos chegaram para Jesus e fizeram uma pergunta, não sei se vocês lembram. Em Mateus 24, Jesus falou assim: mestre, qual será o sinal da tua vinda e da consumação do século? Ou seja, quando será que tudo isso irá acabar? E aí Jesus, ele enumerou vários sinais, indicadores do seu retorno à terra. Inclusive, um deles aconteceu principalmente em Jerusalém. Por volta do ano 70, Jerusalém foi sitiada, foi destruída. E aí Jesus falou assim: olha, haverá fome, terremoto em vários lugares. Não foi isso? E por volta de 70, Jerusalém foi destruída totalmente. Então, essa profecia, essa primeira trombeta tem a ver com esse juízo divino que aconteceu com a destruição de Jerusalém. Agora vamos
não dá para falar mais, vamos lá. É só dando uma pincelada para você entender cada toque de cada trombeta. Mas ainda eu vou falar o seguinte: nessa destruição que aconteceu aqui, da primeira trombeta, aconteceu uma perseguição também com os imperadores chamados Trajano e Adriano. Foi um tempo terrível para o povo de Deus. Foi um tempo terrível para os cristãos. Então, cada trombeta significa um juízo divino. É por isso que a trombeta, ela significa advertência. Deus, ele adverte o seu povo desde que entrou o pecado no mundo. A partir do momento que entra o pecado, Deus vem advertindo. Você vê sempre os conselhos divinos. Uma vez eu falei para uma pessoa assim, ela buscando um argumento nos mandamentos e várias outras passagens da Bíblia, eu falei: você já encontrou na Bíblia alguma coisa que Deus falou, faça isso, coisa boa, e depois Deus falou, não faça mais? Você não vai encontrar não, irmão. O que é bom, Deus aconselha. Agora, o que é ruim, é problema seu. Você vai seguir? Ou você vai seguir o certo ou o errado? Tem que seguir o certo, Deus só aconselha coisa boa. Então, desde a queda, Deus vem advertindo a humanidade. E essas trombetas é advertência divina. Então, aqui na segunda trombeta, vamos embora. Na segunda trombeta, nós lemos o que? A primeira? Eu vou pedir para alguma alma ler o versículo 8 e versículo 9 aí. Vamos fazer o seguinte, eu quero alguém voluntário, que eu quero que todo mundo participe hoje aqui, vamos lá. Bota o microfone na boca do peão, vai lá. Eu quero uma alma para ler aí o versículo 8 e o versículo 9. Eu sou vontade? Então liga aí. Versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardente em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Versículo 9. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Nessa segunda trombeta, segura o microfone, tá? Nessa segunda trombeta, você vê aí quando o anjo toca a segunda trombeta, como fala de montanha, o que quer dizer montanha? Significa povos e nações, né? E ardendo em chamas, o fogo, né? Quer dizer, poder de julgar. E aí continua, foi atirada ao mar. O que quer dizer mar? Oi? Povos. Cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação, que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Eu até anotei aqui, que é muita coisa, meu amigo, para gravar na mente. Essa segunda trombeta, ela tem a ver com a invasão das tribos bárbaras, que provocaram ali a queda, né? A segunda trombeta tem a ver com a invasão que provocaram a queda do Império Romano do Ocidente. A segunda trombeta tem a ver com isso. Depois do ano 70, quando Jerusalém foi destruída, Roma imperial passou a ser vista como uma nova Babilônia. Como uma nova Babilônia. Embora que, se você for lá em Daniel, acho que é capítulo 2, você vai ver que Daniel já tinha profetizado ali sobre 10 reinos. Sobre 10 reinos. Oi? Isso mesmo. Em Daniel, eu acho que é o capítulo 2. Daniel já tinha profetizado sobre 10 reinos, né, que minariam o poder de Roma. Então, essa profecia aqui da segunda trombeta aconteceu quando essas tribos bárbaras invadiu a Itália, né? Nós não estávamos lá, mas de acordo com as trombetas, coisas terríveis aconteceram. Inclusive, quando você pega aí, se você for estudar profundamente, você vai ver que essas tribos, esse acontecimento era como se fossem gafanhotos. E o que quer dizer isso? E muitos, né? Milhares. Então, lembre-se do que nós estamos lendo.
cada trombeta significa uma advertência divina. Então, vamos para a terceira trombeta. Eu vou pedir para alguém ler agora o versículo 10 ao versículo 11. O terceiro anjo tocou a trombeta, caiu do céu sobre a sexta parte dos rios, sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como rocha. O nome da estrela é Absinto. E a terceira parte das águas tornou em um abismo, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas que tornaram amargosas. Então, nessa terceira trombeta, foi o tempo em que o paganismo agora começa a entrar na igreja. Quando você pega as 7 igrejas do Apocalipse, você lembra qual que é a terceira igreja? Lembra? Pérgamo. Em Pérgamo entra a mentira com a verdade, o paganismo, o espiritismo. Não estou aqui para pregar sobre outras religiões, mas existe tanta religião hoje que o espiritismo está dentro dela. Existe tantas religiões hoje que a mentira está cheia. A mentira com a verdade está fazendo parte. Entendeu? Pessoas sendo enganadas. Hoje eu estou pintando ali um prédio ali, e hoje eu estava com uma pessoa, não vou citar aqui o nome da igreja, e essa pessoa começou a me fazer perguntas também. E eu comecei a falar. Aí entrou nos mandamentos de Deus. Quando entra nos mandamentos, ela só falou assim: é assim mesmo. O povo não quer saber dos mandamentos. Nós estamos na graça e acabou. Não é assim? Então, está assim em religiões hoje, irmãos. A mentira com a verdade. Lá em Pérgamo aconteceu isso. Ali é o primeiro passo. Se você for estudar ali, você vai ver que a mentira com a verdade entrou em Pérgamo. E isso começou a espalhar pelo mundo. Quando se trata da Bíblia, o povo não quer saber, irmão. O povo não quer saber. Então, nessa terceira igreja aqui, o paganismo, ela entra dentro da igreja. A terceira igreja que eu falei, né? É isso mesmo. Se você for em Apocalipse capítulo 1, versículo 16, quem quiser conferir aí, você vai ver que Jesus, ele segura nas suas mãos 7 estrelas. O que quer dizer essas 7 estrelas? Quem lembra? Está mais em cima aí, se você for ver. Essas 7 estrelas, no finalzinho do capítulo, significa 7 anjos. Ok? Quem lê aí para mim? 1,16. E da boca saíram-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então você viu? Essas 7 estrelas significam 7 anjos da igreja. E Apocalipse 12, se você pegar o versículo 1 aí, você vai ver que Apocalipse 12 usa estrelas como símbolos dos dirigentes do povo de Deus. E beleza, e daí? E daí que Deus tem uma igreja. Ela é a mesma, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. É a mesma. Outra pessoa perguntou assim: que igreja tu congrega? Eu fui logo direto, porque eu não tenho medo, porque eu estou com a verdade bíblica, tá? A verdade não é minha, não. Que igreja tu congrega? Eu falei: sou da mesma igreja de Abraão, Isaac e Jacó. Pronto, agora eu não entendi. Você vai entender. Não, é sério, fala comigo. Tu é de que igreja? Eu falei: Abraão, Isaac e Jacó. A mesma de Adão e Eva lá no Éden. Agora ferrou, Roberto. Me explica isso aí, que agora eu não entendi, não. Eu digo: tá bom, vou explicar um pouquinho. Eu sou da mesma igreja de Adão e Eva, a mesma igreja de Noé, a mesma igreja de Abraão, Isaac e Jacó, e a mesma igreja quando Jesus chega lá no capítulo 4 e chama os discípulos a ser pescadores de homem. É a mesma igreja. Sim, mas e daí? Eu digo: e daí? Que Adão e Eva transgrediu a lei lá no Éden. Depois disso daí, desse acontecimento, Deus vem chamando profetas que preguem a lei. Aí ele já entendeu tudo. Nossa, é adventista, eu digo que sou. E aí? Deus tem um povo que prega os 10 mandamentos. E pronto, ele entendeu tudo. Então, nessa terceira igreja aqui que eu acabei de ler, que agora entra o paganismo dentro da igreja cristã. E por isso que hoje existe a mentira com a verdade dentro de religiões. Porque a igreja cristã, a verdadeira, ela continua pregando a verdade. Algumas coisinhas acontecem porque tem ser humano dentro, não tem jeito não. Mas ela prega a Bíblia. Entendeu?
Agora vamos para a quarta, para nós ir finalizando. A quarta, foi a terceira, quarta trombeta. Eu vou pedir para outra alma ler o versículo 12 ao versículo 13. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Já? Versículo 13. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Perceba aí que essa quarta trombeta, daqui a pouco eu falo sobre isso. É impressionante, irmãos. Quando eu vou dar estudo bíblico, tem hora que às vezes eu passo de 40 minutos. Dependendo do estudo, depende do tema, né? Tem tema que é 40, tem tema que é 50 minutos. E falando nisso, em alguns treinamentos que eu fui para treinamento para dar estudos bíblicos, né, de dupla missionária, eu não concordo com os pastores, tá? Não concordo e acabou. Se tiver algum ouvindo aí, ó, eu não concordo. Então o que acontece? Nesses treinamentos, eles falam que você tem apenas 20 minutos para dar um estudo. Que conversa é essa, cara? Se eu chegar na casa do Luizinho para dar um estudo para o Luizinho, aí Luizinho vai falar. Enganchou. Eu vou dar um estudo na casa do Luizinho. Chegando na casa do Luizinho, eu vou ter primeiro que dar um bom dia, uma boa tarde, boa noite ou meia-noite, não sei. E aí, Luizinho, tudo bom? Tal, vou saber mais um pouco sobre o Luiz. Em todos os estudos. Às vezes isso aí vai 10 minutos. Como que eu vou dar um estudo em 20, 30 minutos? Não tem como. Concorda? Então, quando eu vou dar estudo, eu gosto de ir em cada detalhe. Eu não concordo. Eu não concordo. Se você for dar um estudo numa casa, você pegar o estudo ouvindo a voz de Deus, eu vou falar isso aí que esse é o mais popular, o mais, você vai pegar ali, são 10 questões, aí você faz uma pergunta e pula outra. O que é isso? Vai completo até o final. Vai dando cada detalhe ali, como por exemplo, o tema a Bíblia Sagrada. Como Jesus considerava a Bíblia? Segunda pergunta, como fazer para entender a Bíblia? E aí vai. Você tem que ir pergunta por pergunta, cada detalhe. Por que eu estou falando isso? Porque nós lemos aqui sobre a quarta trombeta. Aí você vai ver coisas aqui que você diz, pô, o que significa isso daqui? Quando eu estou dando estudo, eu gosto de eu gosto de passar ali cada detalhe para não ficar dúvidas. Só que aqui não dá. Inclusive eu falei a semana passada que eu ia fazer 2 gravações, não teve tempo. Eu estava até falando para a irmã Gisele que eu preciso gravar e jogar lá no grupo, né? Talvez a pessoa até não goste, não, o Beto ali gravando, vixe, tá, mas eu vou gravar. E se você quiser ouvir, você vai ouvir. Talvez coisas que eu não falei aqui, você vai ouvir na gravação, que eu já gravei 2, tá? E até falei para a Gisele, quando terminar essa série, eu vou continuar enviando estudos bíblicos, que se você tiver dúvida, vai lá no áudio, escuta. Ao dormir ali à noite, coloca ali perto do ouvido, ali fica ouvindo, tá? Eu estou pedindo, não sei se você vai fazer. Então, eu gosto de passar cada detalhe. Mas aqui, na quarta trombeta, o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol. Olha aí, sol e o que mais? A lua e as estrelas. Irmãos, no capítulo 4 aqui, é isso mesmo. No capítulo 4, qual o significado disso daí? O período de escuridão espiritual. Aconteceu um grande período, ou seja, aconteceu uma grande escuridão espiritual para o mundo. Não foi só dentro da igreja, não. Né? Atingiu o sol, a lua e as estrelas. Vá lá no livro de Ezequiel, para nós entender isso aqui. Abra a sua Bíblia. Ezequiel 32, versículo 7 e versículo 8. Abra aí. Foi um período de escuridão espiritual para o mundo.
Isso foi quando Deus pronunciou ou promulgou a condenação do Egito. Ezequiel 32, versículo 7. Ezequiel 32, versículo 7. Vou pedir para alguém ler aí o versículo 8 também. Trinta e dois, 7. Isso. 7 Quando e 8. eu te extinguir, cobrirá os céus e farei enegrecer as suas estrelas, cobrirei o sol com uma nuvem e a lua não resplandecerá a sua luz. 8. 8. Por tua causa vestirei de perto todos os brilhantes luminares do céu e trarei trevas sobre o teu país, diz o Senhor Deus. Então veja aí, né? Isso foi quando Deus promulgou a condenação do Egito. Só que aí, por tua causa, vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu, e trarei trevas sobre o teu país, diz o Senhor. Essa escuridão, ela envolveu toda a nação. Trevas espirituais. Trevas. Está diferente para hoje? Não, porque essa trombeta ela foi trocada. Então o que acontece? Aqui não era uma simples escuridão física, mas era uma escuridão espiritual. Então, irmãos, falando em escuridão espiritual, coisa terrível, eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Você quer falar? Pode falar. Sim. Escurecimento da terça parte do brilho, o sol, a lua. Então aqui no capítulo, aqui no sexto selo, aqui fala aqui numa referência, diz assim, ó. O grande terremoto de Lisboa, como foi dizendo, 1º de novembro de 1755. O escurecimento do sol aconteceu em 19 de maio de 1780. E da lua, no mesmo dia, a lua ficou cor de sangue. É isso mesmo, irmão. Esse período do sexto selo, esse evento sobrenatural que aconteceu aqui. Justamente. Então, assim, ainda bem que ele já deu uma puxada lá, mas é isso mesmo. Quando acontece essa escuridão espiritual, ela liga sim no sexto selo, no selo, sim. Que quando Jesus profetizou em Mateus 24, versículo 29, que ele falou que as estrelas, vocês sabem, né? Caíram do firmamento, não é isso? Vocês lembram disso, né? Quando caiu aquelas estrelas, não foi estrelas realmente, foi meteoros, segundo os estudiosos, que eu não estava lá não. Então, cerca de 60 mil meteoros por hora. E essa escuridão, que ele acabou de ler ali, essa escuridão e o terremoto de Lisboa, que foi um terremoto que nunca deu de lá até agora, outro não teve, né, irmão Pindelli? E morreram milhares de pessoas, não foi 3 mil ou 4 mil, não. E essa escuridão foi uma escuridão tão terrível que, segundo os estudiosos, a pessoa pegava uma folha branca de caderno, não sei se tinha caderno na época, e aí colocava bem próximo da visão e não enxergava. As galinhas, os galos foram para os puleiros mais cedo. E segundo eles, essa escuridão foi se eu não me engano, de 10 da manhã até meia-noite. E cientista algum descobriu isso até hoje. Tem pessoas que falam, mas isso aí foi como chama, um eclipse, né? Não, ninguém nunca descobriu isso.
É isso aí, irmão Pinelli. Está ligado a esse selo. Então, foi um período de escuridão espiritual. Mas, irmãos, para nós ir finalizando aqui, eu não vou ler o restante da trombeta. Eu vou ler aqui o seguinte. Apocalipse 8, versículo 13, preste bem atenção. Introduz as últimas 3 trombetas, também chamada de ais. Com estes ais, ou maldições, Deus permite um aumento das manifestações demoníacas e trevas morais e espirituais sobre a terra. A longa descrição da 5ª e 6ª trombeta são intrigantes. Eita, rapaz! E a identificação dos fatos históricos não são simples de ser interpretado. Parece que elas nos falam dos tormentos espirituais daqueles que resistem à voz divina que clama por arrependimento. Então, a partir dessa 4ª trombeta, que nós temos aqui um resumo, nós vamos encontrar alguns ais aqui. Só que hoje não vai dar para concluir esses ais. Então, para a semana que vem entramos na 5ª e 6ª e 7ª trombeta. E a partir daí nós vamos precisar resumir tudo para no dia 25 de julho finalizar a série Apocalipse. Só que agora eu pergunto para você nessa noite aqui. Falando nessas 7 trombetas, que são advertência, que são um alerta para mim e para você, para a humanidade. A você que está ouvindo aí, não está ao vivo não, Jonas, mas vai jogar no YouTube, né? A você que abriu o YouTube nesse momento aqui, ó, preste atenção. Encontramos 7 trombetas na Bíblia, que são significado de alerta. Deus alerta a humanidade, Deus alerta o seu povo. E você, o que você está esperando? Breve Jesus voltará. Breve coisas terríveis nessa terra irá acontecer. O que você espera? A você que está aí do outro lado, que abriu agora o YouTube, que está ouvindo, que está assistindo esse vídeo. Prepare-se, Jesus está voltando. E eu falo para mim e para você também que estamos aqui. O que você espera? O que nós esperamos? Em quem você está acreditando hoje? Em quem você está confiando? Em Deus? Breve Jesus voltará. 6ª trombeta, 7ª trombeta. Será a vinda do nosso Senhor Jesus. Inclusive no capítulo 8, nós lemos a semana passada, que fala assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Que em profecia dá uma semana ou quase uma semana. E quando Jesus, na abertura do 7º selo, que nós lemos aqui o capítulo 11 também, na abertura do 7º selo será a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Na abertura do 7º selo, Jesus voltará com milhares de anjos. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Jesus vem com as nuvens e todo olho verá. Mateus 24, versículo 29 ao 30, diz a mesma coisa, que Jesus voltará em glória com todos os anjos. Atos capítulo 1, versículo 11, quando Jesus estava para subir para o céu, 2 anjos de branco se aproximaram agora dos discípulos e fizeram uma pergunta para eles. Porque quando Jesus começou a subir, voltando para o seu lar celestial, eles chegaram para aqueles discípulos, porque os discípulos estavam olhando para o alto, enquanto Jesus se cobria nas nuvens, os discípulos chegaram, aqueles homens de branco, anjos, chegaram e falaram assim: varões de Galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que foi assunto ao céu, ele virá do mesmo modo como viste subir. E agora, Mateus 24, 31 diz que quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, todo o povo da terra se lamentarão, e nesse momento Jesus agora envia os seus anjos. Vai. E os anjos descem. Os anjos agora começarão a pegar na sua mão e na minha mão. Os anjos agora começarão a buscar cada um de nós, aqueles que confiaram na sua promessa, aqueles que lutaram até o fim, aqueles que batalharam, aqueles que creram na sua promessa. De acordo com capítulo 14 de João, que ele fala que ele voltará. Não é isso?
E nesse momento, João 5, versículo 28 e versículo 29, diz que os túmulos serão abertos e os mortos ressuscitarão. E você que está aí do outro lado, eu pergunto mais uma vez, você quer ficar? Ou você quer ir para o céu? 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, versículo 17, também confirma a vinda de Jesus. Meu amigo, na 7ª trombeta, será que você vai subir ou será que você vai ficar? Quanto tempo nós temos nessa terra? Que você e eu nessa noite possamos refletir. Que você e eu nessa noite possamos parar e nos examinarmos a cada dia e começarmos a partir de hoje, colocar os pés, ou seja, olhar para o céu, olhar para Jesus. Porque quando Ele voltar, Ele virá lhe buscar. Quando Ele voltar, Ele virá nos buscar. E eu vou fazer o seguinte, falando na volta de Jesus aqui, nós não vamos cantar, eu não sei como que está lá não sei o nome, eu não sei como que está lá, mas eu vou pedir para tocar Verei Jesus. Sabe por quê? Porque a 7ª trombeta será a vinda do nosso Senhor. Eu vou pedir para vocês ficarem de pé.